Olá pessoal, tudo bem? Venho mostrar aqui para vocês hoje o indicador Marco RL Sniper, já na sua versão 3.0, certo? Então, antes de a gente ir direto para o indicador, tem algo que acontece muito, né? Que é justamente quando nós temos o preço, ele faz um movimento de alta, né? Ele devolve para continuar a sua subida, né? Todo mundo sabe, isso aqui é um movimento de tendência. Ótimo. Quando nós temos aqui o rompimento desse topo, a gente traça uma linha de tendência de alta, beleza. Só que o ponto é, como nós traders vamos saber em que ponto vai se iniciar esse pequeno pullback e em que ponto esse pullback acaba para que continue a tendência, certo? Então, pensando nisso, é que eu desenvolvi o indicador RL Sniper para facilitar tanto a nossa visualização dos movimentos maiores, como também nos mostrar os melhores gatilhos para que a partir daí a gente pense em qual trade a gente vai estar entrando, né? Se vale a pena o risco ou não, e assim sucessivamente, certo? Então aqui eu tenho algumas apresentações para vocês, para a gente não perder muito tempo, né, que eu já fiz. Por exemplo, aqui é um exemplo do que aconteceu no dia 24 de março. Então nós tivemos aqui, ó, gatilho de compra, olha o preço andando, compra, o preço andando bem, certo? Então isso aqui é que a gente pode escolher a entrada somente a favor da tendência. Então esse indicador você pode selecionar, eu quero só entradas de compra. Então, nesse dia, como foi um movimento de alta forte, a gente pode selecionar ele para que faça apenas entradas, mostre apenas os gatilhos de compra, para a partir daí a gente pensar em fazer entradas, certo? Ele tem alguns movimentos de pullback, só que a gente vai fazer contra a tendência. Então, olha como ele andou pouco aqui, certo? Então, esses movimentos contra a tendência, né? Aí depende, se você gosta desse perfil de trade, fica a seu critério. Mas aqui a gente pode estar fazendo essa escolha, certo? Esse ajuste fino. Você já tendo um pouco mais de experiência no mercado, para a definição de tendência, é só usar aqui, certo? Então nós temos, por exemplo, o que aconteceu nesse dia. Se a gente colocar, eu coloquei aqui compras e vendas, né? Nessa foto anterior, pode ver aqui, ó, que está sem a venda. Mas digamos que a gente entrasse em todas as entradas, certo? A gente teria aqui, ó, um gain grande, um loss pequeno, um gain grande, outro gain mais ou menos, um loss. Aqui poderia ser considerado um gain ou um 0 a 0, certo? Se você tivesse um alvo pequeno, por exemplo, de 100, 150 pontos, 120 pontos, aqui, ou pode considerar como um loss, né? Esse X é relacionado a esse verdinho, certo? Aí depende de como você vai estar operando. O vermelho já foi gain, verde gain, gain. Então nós tivemos aqui 6 contra 2, né? Foi um dia muito positivo. E aqui, ó, o IN 23, 20R, certo? Tivemos outro dia com ótimos gatilhos, ó, indo e voltando, que é justamente esses pullbacks que a gente está trabalhando, certo? Que eu falei no início. Olha só essa pernada, certo? Então, nós temos isso. Eu coloquei aqui como um loss, mas se o preço andar 100 pontos e você colocar o risco no zero, você poderia ter saído aqui no 0 a 0. Aqui seria um loss, certo? Então, 7 a 2, 7 a 1. Sendo que, obviamente, isso tudo tem que estar dentro do gerenciamento, né? Por exemplo, se você entrou aqui, pegou 3 boxes, aqui pegou mais 3 ou 4 e aqui 3 ou 4, não tem por que você estar operando mais o restante do dia, certo? Então, isso se chama gerenciamento de risco. Ou você pode ficar operando até que tenha o primeiro loss, que aí você vai controlar o drawdown. Então, aqui eu estou mostrando o indicador, né? Que nesse momento é a regra de coloração dentro do indicador, certo? Que ele funciona como indicador, como regra de coloração, e também tem alarme nele. Você pode selecionar alarmes
para que quando der o gatilho, ele avise a você, né? Para você também não precisar ficar o dia todo na frente do computador esperando. Então, por exemplo, ele deu uma entrada aqui por volta de 3 horas, né? Que foi gain, deu um loss aqui ou um 0 a 0, dependendo do gerenciamento, certo? Esse gain, ele começou aqui às 15 horas. Se você botou um stop curto, foi loss. Se você colocou um stop padrão, que depois eu posso falar sobre algumas estratégias dentro do uso do indicador, né, você teria pegado toda essa pernada aqui, ó, né? Outra entrada, ele só deu aqui por volta de 15h30, 15h40. Ou seja, esse espaço de tempo, se você não pegou essa entrada, você pode selecionar o alarme dentro desse indicador para que ele mostre, né, a você com alarme tanto visual quanto sonoro, que tem um trade em andamento, certo? Então isso vai facilitar muito a sua vida, né? Aqui a gente teve, olha o tamanho desse gain, olha o tamanho desse gain. Aqui seria um loss pequeno, né, que poderia sair até no 0 a 0, dependendo do ponto de entrada que você fez, né? Se você não entrou aqui diretamente no box e você entrou aqui mais para baixo, ou então particionou suas ordens, né? Você poderia ter saído no gain ou no 0 a 0, aqui, ou um gain pequeno. Então, nós tivemos várias entradas positivas. Nesse primeiro, você já teria batido sua meta. E não necessariamente você precisa se expor ao mercado, ao risco, todo dia, né? Mas digamos que você pegue todas as entradas. Então, você teria ainda um final positivo no seu dia. Obviamente, isso de acordo com o seu gerenciamento. Mas, naturalmente, eu tenho que colocar isso aqui para vocês. Também existem os dias de loss. Por que é importante eu colocar isso? Porque tem algumas pessoas mais ansiosas que acabam colocando tudo que tem de dinheiro em um indicador, em um robô, em uma estratégia, e você pode cair exatamente num dia de loss. E se você cair e usar ele exatamente no dia que vai dar loss, você vai sair prejudicado, certo? Então aqui eu estou mostrando um exemplo em que a gente teve só duas operações vencedoras e 3 operações perdedoras, certo? Então, dependendo de como vai ser o seu gerenciamento, você pode fazer um loss, um gain um pouco maior do que o loss. Então, por exemplo, se você colocar aqui um box, você pode aqui ganhar em 3, aqui perder 1 ou 2, e aqui você ainda sair um pouquinho positivo no dia. Então, depende de como você vai estar fazendo o seu gerenciamento, certo? Essa é a parte mais importante de tudo, certo? Você pode operar também em candlestick, certo? Ele tem uma assertividade muito boa em Renko, né? Mas para as pessoas que gostam de operar a candlestick, você pode operar também. Por exemplo, olha essa entrada. Ele deu o gatilho aqui, ele andou até aqui mais ou menos 330 pontos, né? Para quem gosta de trades mais curtos, quem segurou mais, quem é mais experiente, traçou uma linha de tendência, viu que rompeu uma linha de tendência de baixa aqui, pode segurar até mais até o próximo gatilho, até um gatilho vendedor, né? Então aqui você poderia ter pego aí em torno de 1.000 pontos. Mas isso, obviamente, depende da forma com que você conduz o seu trade, certo? Pode conseguir trades longos, né, com mais de 1.000 pontos. Aqui outro exemplo, ó, dia 14 de abril, olha, do gatilho até o final. Você pode, nesse sentido, aqui eu vou dar um pequeno spoiler, mas, por exemplo, você pode traçar aqui uma linha de tendência de baixa quando deu o gatilho, e você vai colocando, ó, rompeu aqui, você coloca stop. Rompeu, stop. Rompeu, stop. Rompeu, stop. Rompeu, stop. Rompeu esse aqui, você bota o stop aqui. Então você poderia ter saído ou aqui com tudo, se você fizer um trailing mais apertado, né? Ou então aqui, ó, nesse rompimento. Então aqui você faria essa a sua saída. Então aí daria em torno de 1.000 pontos, certo? Dependendo da forma como você carregue. Aqui, ó, se você perceber, deu outro gatilho de venda, né? E desse gatilho de venda, ó, ele andou também um pouco, eu não lembro aqui quanto foi, mas acho que foi em torno de 150, 250 pontos, algo nesse sentido, certo? Você pode estar operando no dólar, né? Aqui a gente tem o dólar do 10R, aqui o Renko, né? Olha essa pernada, que bonita.
Então, se você opera da entrada aguardando uma virada de box para sair, então você poderia ter pego aqui, ó, em torno de 50 pontos, certo? Então, ó, teve um gatilho, se você entrou mais embaixo, você teria pego aqui scalps de 5 pontos, então depende da forma como você opera. Então, aqui você consegue perceber que esses gatilhos, né, eles são gatilhos muito bons e dá para você estar se ajustando de acordo com o seu setup, certo? Olha aqui, ó, o dólar 7R versus o dólar 10R. Então, a gente tem aqui algumas entradas, por exemplo, 15 pontos, né? Muita gente tem meta no dia de 3 pontos, 5 pontos no dólar. Já pensou você pegar o 15 pontos? Né? Aqui você poderia ter saído no 0 a 0, né? Quando fechou esse box. Aqui você pode ter pego aqui em torno de 10, 5 a 6 pontos, ou, dependendo de como você carregue, você poderia ter pego os 30 pontos, certo? Aqui deu outro gatilho, ó, mais 15 pontos, né? Então, você perceba que quanto menor, né, o renko, quanto menor o tamanho do box ou do candle, mais entradas ele vai dar. Obviamente, não necessariamente quer dizer que as entradas serão mais assertivas, certo? Então, é importante você saber disso. Então, nesse sentido, ó, se você prestar atenção, no 7R deu uma entrada aqui, que foi semelhante à do 15R, né? Mas aqui no meio, né, se você for prestar atenção, ó, aqui deu entrada e aqui não deu, certo? Mas a do final também foi positiva, né? Para muitas pessoas aqui já teria batido meta, independente do renko que você estivesse utilizando, e já teria o seu gain, né? Já teria o seu alvo, você já estaria fora do mercado fazendo outra coisa. Lembre que o indicador é para facilitar a sua vida, certo? Então, e você, para não ficar refém, por exemplo, você perdeu essa entrada aqui. Eita, eu estava fazendo outra coisa, estava trabalhando e eu não vi essa entrada. Então, o que é que você pode fazer? Você vai selecionar, vai configurar o alarme, porque o indicador ele já vem com o alarme embutido, e você vai colocar para quê? O dólar 10R, quando ele der o gatilho, ele faça o alarme, tanto visual quanto sonoro. Então, lá no final da tarde, aqui no meio da tarde, né, por volta de 15 horas, ele daria um sinal sonoro, aí você olharia o computador, né, e poderia pegar, ó, olha isso aqui. Você tem toda essa região aqui para entrar, ó. Então, você poderia ter entrado em qualquer região dessa. E o stop depois eu posso falar para vocês da estratégia, né? De estratégias de gerenciamento. Mas aqui eu estou falando apenas do indicador, certo? Então aqui fiquem bem à vontade em relação a como você vai utilizar, né? Ele já tem embutido a questão do price action, ele já tem embutido formação de candles, padrões de candles, modos de reversão de mercado, né? Pontos que são importantes, né? Esses pontos onde segura o preço, né? Como ele mostra isso, como os grandes players eles começam a estar realizando os seus lucros, né? A partir de que momento ele vai fazer isso, né? Então tudo isso já está dentro do indicador, certo? Você pode fazer vários scalps no dólar. Então o sniper ele foi feito para tiros longos, mas para as pessoas que gostam de trades mais curtos, você pode, por exemplo, usar o 7R, né? Ou 5R, desculpe, no dólar. E você pode pegar esses movimentos menores, se você quiser. Olha aqui, ó. Você pode pegar aqui. Você pode estar fazendo scalps. Tem pessoas que fazem scalps de 1 ponto no dólar, né? Então, fica a seu critério. Você tem toda essa região de entrada, onde você pode estar fazendo entradas aqui, né? Nessa região, procurando com o stop aqui abaixo, e o alvo você escolhe para cima. Então, ó, nova entrada, andou mais 2 box, entrada, mais 2 box, entrada, mais 1 box, né? Outra entrada aqui, ó, no final do dia, e andou mais 2 box, ou 3, dependendo de como você conduziu o seu trade. Então, você tem várias oportunidades de estar se ajustando, né? Quem opera com ações, então você não precisa operar apenas com os índices futuros, né? Então você pode estar operando aqui também. Então, por exemplo, a Petrobras, no dia 18 de abril, ele já na abertura, olha só, ele caiu
0,7%. Depois deu essa pernada linda aqui, ó, o gatilho, de 3%. Ele veio isso aqui tudo. Se você está operando, deu gatilho e espera uma reversão de box, por exemplo, eu vou entrar aqui e sair só quando ele reverter. Então, você entrou aqui, saiu no 0 a 0. Fez uma nova entrada, né? Você inverteu sua mão. E quando você for sair de novo, só na inversão, olha aqui, você pegou próximo de 3%. E assim sucessivamente. Então, tem várias entradas. Nesse dia mesmo, não teve nada de loss, né? Obviamente, vai ter dia que vai chegar, mas a assertividade desse indicador ele é muito bom, certo? Vamos para o próximo. Eu estou trazendo por aqui porque é justamente para agilizar, para que o vídeo não fique muito longo. No final eu vou explicar como você inserir, né, como você ajustar, como você vai montar esses seus setups, certo? Eu já estou mostrando aqui a visão geral para vocês. Né? Por exemplo, Vale, quando você veio, deu o gatilho aqui e ele foi até a virada de box quase 6% de queda. Né? Então isso em ação é um movimento muito bom. Então isso aqui dá para você ver desde o início. Outra vez, eu posso selecionar vários ativos. Por exemplo, aqui na imagem vocês conseguem ver o dólar 10R, dólar 5R, né, o WIN 5 minutos, Petrobras e Vale. Para eu não ficar olhando tudo, eu vou configurar os alarmes para cada um deles. Então, a partir do momento que der uma condição de entrada em qualquer um deles, eu vou ter esse alarme ativado, né, tanto a parte visual quanto a parte sonora. Né? Ela geralmente, para quem já tem um pouco mais de experiência, aparece aqui embaixo. Aparece uma janelinha aqui, né, dizendo que você que teve um gatilho, né, e dizendo qual estratégia você está utilizando e de qual ativo e qual período. Então, tudo isso você pode selecionar aqui para facilitar. Né? Olha, você selecionou aqui, provavelmente eu coloquei apenas entradas de compra. Né? Eu gosto de operar comprado. Muito bem, então você fez aqui 2 box, você fez aqui 2 box, desculpa, seta, pronto, então aqui 2 box, 1, isso aqui fez 1, 2, 3, 4, 5, então aqui você já teria batido sua meta, você já teria saído do mercado, né? Mas você pode entrar novamente, né? Aí vai ficar de acordo com o que você quer. Eu quero apenas operações vendidas, então você também consegue fazer isso no indicador, certo? E outra coisa também, que é muito interessante e é uma funcionalidade que foi muito solicitada. Por exemplo, eu não gosto de operar até as 10 da manhã. Né? Esse período aqui, eu não quero que não soe nenhum alarme, eu quero que não mostre nenhum gatilho, eu quero excluir isso aqui. Então, no próprio indicador, você consegue selecionar o horário que você quer que ele trabalhe. Eu quero que ele me mostre apenas a partir das 10 horas. Então, aqui não vai aparecer nenhum gatilho, não vai aparecer nada para você. E vai começar, por exemplo, o primeiro gatilho vai dar para você aqui, às 10h46, daqui em diante. Né? Então, depois eu vou mostrar para vocês isso aqui na prática, como é que funciona. Né? A gente tem aqui a BBAS, né? Nesse momento, dependendo de como você opere, você pode fazer entradas, tem todo esse momento aqui. Depois eu vou mostrar como você vai estar gerindo, né, com 2 ou 3 boxes abaixo. Então, você tem toda essa região de compra. Então, aqui já deu um gatilho de compra. Então, quer dizer que aqui é uma zona de interesse. Lembre que esse indicador ele mostra para você zonas de interesse dos grandes players. Então, a partir daqui é onde a gente pode ter um movimento de reversão do mercado, certo? São pontos de briga. Então, o preço ele está vindo de lá, de cima para baixo, e aqui eu vou procurar por gatilhos de entrada. Eu não quero usar o gatilho do indicador, mas se o indicador está deu um indicador ali, se deu um gatilho de compra aqui, é porque essa região é uma região forte. É uma região onde você pode ter segurança em procurar por regiões de entrada. Do mesmo jeito, se teve um gatilho de venda, se teve esse gatilho de venda aqui, é porque essa região
que a região do gatilho é uma região de interesse. Então, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Se você tem, eu vou colocar aqui, a região do candle. Então, nessa região, é uma região de interesse. Então, quer dizer que eu vou procurar por entradas de venda, certo? Então, deu o gatilho. Eu fiz minhas entradas nessa região. O preço chegou aqui e não rompeu. Opa, então você sabe que pode ter outro movimento de reversão. Então, aqui você já bota o seu stop gain aqui, certo? Saiu, pronto, você sai no 0 a 0. Então, do mesmo jeito, mais para frente. Então, ele vai definir para você regiões de interesse. Então, você tem aqui, olha, você tem uma região de interesse aqui. Nessa região de interesse, você vai procurar por entradas de venda. Então, entrou, o preço não rompeu. Se ele não rompeu, você sai do trade. Opa, ele deu um novo gatilho de venda. Então, se ele deu um novo gatilho de venda, eu vou fazer novas entradas. Então, eu vou definir a minha região de venda, certo? Definir minha região de venda. Eu vou fazer entradas nessa região e o alvo vou de acordo com o meu gerenciamento. Então, aqui perceba que, mesmo talvez você tivesse tomado um loss aqui, né, dependendo do seu gerenciamento, porque eu não estou falando sobre nada de gerenciamento propriamente dito, né? Mas você pode entrar aqui e tomar um loss, a partir daqui você vem um gain, aqui você pode sair no 0 a 0, aqui um pequeno gain, e aqui você tem um gain maior, e aí você bate a sua meta do dia. Não precisaria nem você ter feito isso, né? Se você chega aqui, você deu um gatilho de compra, então aqui é zona de compra. Se você ainda está vendido, saia. Não tem por que você estar aqui. Você pode pegar o seu stop gain e já colocar ele aqui, ó, acima desse candle, se você não quiser logo fechar na mão, né? E assim sucessivamente. Ou seja, tem várias formas de você estar operando. Esse indicador ele é muito bom, né? A gente estava falando sobre a regra de coloração, certo? A regra de coloração ela está dentro do indicador, certo? Quando a gente está trabalhando com a questão do indicador, vocês vão ter ele aqui, ó. Então, a gente tem o indicador Marco RL Sniper, certo? Ele tem tanto a regra de coloração, se vocês prestarem bem atenção, vocês vão ver, ó, aqui teve um gatilho de venda, né, que dependendo do seu gerenciamento, você pode ter saído no 0 a 0, outro gatilho de venda aqui, né, gatilho de venda, gatilho de compra, né? Outro ponto interessante desse indicador é que ele também tem os modos. Eu quero o modo agressivo, ou seja, eu quero que ele me mostre todas as entradas possíveis. Eu tenho o meu modo conservador, né? Que nesse modo conservador ele vai eliminar alguns tipos de entradas, né? Ele vai dar só as melhores entradas possíveis, né? E quando a gente junta a regra de coloração com o indicador propriamente dito, que eu vou mostrar para vocês na prática depois como vocês vão fazer isso, percebam que, por exemplo, aqui, ó, o preço está saindo dessa caixa. Essa caixa aqui é o que eu chamo de caixa de referência. Então, olha só. O que é essa caixa de referência? Ela está mostrando quando o preço está muito esticado. Ou seja, você não precisa ter o MACD aqui embaixo, o RSI. Eu já coloquei vários indicadores dentro dele para que ele nos mostre isso. Então, quando ele chega em uma região como essa, uma região onde o preço está passando da caixa e ele não consegue romper, aqui pode nos estar indicando uma região de procura de gatilhos de venda, né? Então, se eu vou entrar aqui com venda, nesse momento é porque o preço ele está sobrecomprado, ele está saindo da minha caixa de referência, certo? E olha o que o preço caiu, né? Dependendo da forma como você conduza o trade, você poderia ter saído aqui ou saído mais embaixo, certo? Né? Outra forma de você estar fazendo, você pode, quando ele chega em uma região como essa, né? Você sabe, vai procurar por gatilhos de venda, que não necessariamente precisa ser o da coloração, pode ser uma estratégia sua mesmo, né?
E você pode traçar aqui uma linha de tendência de baixa. Então, quando ele traça uma linha de tendência de baixa, perceba que, nesse momento, ele deu um gatilho de venda. Mas, quando você associa o Price Action, você vai ver que, na verdade, aqui, ele pode estar iniciando, continuando essa tendência de alta. Ou seja, ó, ele não rompeu, ele fez um pullback pequeno aqui, então essa é uma região de interesse. Então, quando tem um gatilho de venda como esse, por exemplo, você não precisa entrar, certo? Porque o preço ele está rompendo essa linha e ele pode fazer um movimento grande como ele fez aqui. Agora, quando ele sai da região, ou seja, ele está sobrecomprado, aí, quando der um gatilho, eu já posso pensar com mais carinho, porque agora ele já saiu dessa região, fez uma pernada muito grande e ele pode estar com o excesso de compras. E a gente vai esperar por vendas novamente. Então, nesse momento, eu posso traçar uma linha de tendência de alta. Tracei minha linha de tendência de alta aqui, ó. Ele deu o gatilho, rompeu essa linha de tendência, voltou para fazer um topo mais baixo e deu de novo outro gatilho. Ou seja, se eu não me sentir seguro em entrar aqui e já bater minha meta aqui embaixo, eu posso esperar a segunda pernada do topo mais baixo. Então, deu o gatilho de novo, desci vendido. Certo? Então, tem várias formas de você estar operando. E nessa pernada aqui, você pode ter pegado aí mais de 1.000, 1.200 pontos. Certo? Não, eu sou mão de alface. E eu não esperei isso tudo. Tudo bem, você deve ter pegado uns 400 pontos, 500 pontos aqui. Certo? E assim por diante. Então, quando a gente tem o indicador, ele trabalha com duas formas, né? O indicador, que o nome está aqui embaixo, Marco RL Sniper, né? Ele, além da coloração, além do alarme, além da minha caixa de referência, certo? Ó, porque a gente tem aqui, ó, a nossa caixa de referência, certo? Que, eu quero trades longos, então eu vou esperar o preço sair disso. Além disso, ele também trabalha com uma banda, de acordo com uma das principais médias, médias móveis que a gente mais usa, certo? Então, eu construí uma banda para estar nos mostrando por onde esse preço ele está caminhando e se também está nos limites dessa banda, para que a gente pense em entradas, certo? Então, aqui, a gente tem, ó, o preço passou da minha caixa de referência e deu um gatilho. Acho que dá para vocês verem aqui, ó, verdinho. Então, se ele deu um gatilho, ele está saindo, ó, próximo da extremidade inferior da minha banda, então eu posso pensar em compra. E ele chegou aqui. Aqui embaixo eu posso vender? Fica a seu critério, né? Porque deu um gatilho de venda, tudo bem. Só que o preço aqui ele já está muito sobrevendido. Então, é um risco que você vai escolher de assumir. Você pode optar por, como ele está aqui sobrevendido, então eu vou procurar por entradas de compra. Então, aqui, ó, deu outra entrada de compra. Olha aqui o movimento que fez. Aqui deu outra entrada de compra. Então, você entraria novamente. O que é que você pode fazer? Eu gosto de trades longos. Entrou aqui. Tudo bem, eu vou sair se der um gatilho de venda, por exemplo. Entrei aqui, ó, eu vou sair com um gatilho de venda. Deu um gatilho de venda, sair com um loss pequeno. Entrei aqui, eu vou sair só no gatilho de venda. Aqui, deu um gatilho de compra. Opa, eu posso segurar, porque está dando compra de novo. Aqui deu uma venda. Então eu vou sair. Então você poderia sair aqui com 800 pontos, talvez. Né? Não, mas eu quero esperar ele fazer um fundo para ver se ele rompe esse fundo. Então, ele deu um gatilho de venda, fez um fundo, passou. E daqui, deu outro gatilho de venda, só que ele não rompeu esse fundo. Então, eu continuo até que ele rompa aqui. Ou seja, dependendo de como você conduz o seu trade, você pode chegar nos 2.000 pontos. É fácil? Claro que não. Porque isso depende do emocional, depende da condução do seu trade, depende de como você faz seu gerenciamento, depende dos seus objetivos. Aqui eu estou mostrando as potencialidades. Certo? O que você pode atingir. Por exemplo, eu já bati minha meta do mês em 2 semanas. Então, na terceira semana, eu posso deixar
um stop mais longo e um alvo mais longo. E assim sai só no final do pregão, por exemplo. Certo? Essa caixa ela tem um centro. Então, o centro dessa caixa ela pode ser um alvo parcial. Eu vou entrar aqui e só saio quando ele chegar no centro da caixa. Pronto. Então, você pode colocar isso como meta. Não, eu só vou sair quando ele romper aqui, ele estiver na parte superior da minha caixa. Então, fica também a critério. Certo? Por exemplo, aqui, ó. Aqui esse dia foi dia 30 de março de 2023. Está aqui, ó, 30 de março. Então, nesse dia, você pode ver aqui, ó, ele deu um gatilho. Nesse gatilho, ele pegou aqui em torno de 350 pontos. Aqui não deu gatilho. Mas eu posso entrar porque deu uma virada de box e está no limite superior da minha banda. Posso entrar? Pode, né? Ele não deu gatilho porque o indicador usa outras questões para que defina a melhor entrada. Mas você pode entrar aqui manualmente. Não necessariamente você precisa da regra de coloração, né? Então, se você entrou nessa virada de box com ele deixando um pavio aqui em cima, você poderia ter pegado essa entrada, mas ela não está contabilizada aqui no cálculo. Aqui deu nova entrada. Olha, justamente bateu na parte superior da minha caixa de referência. Então, eu posso entrar comprado e aqui pegaria em torno de 750 pontos. Aqui não deu gatilho na coloração. Eu posso entrar vendido? Pode. O que é que você tem que ver? Lembre que sempre que você tem esse movimento aqui a gente forma uma zona de interesse. Certo? Então, isso é o que a gente chama de quê? Topo duplo. Certo? Então, eu posso, numa virada de box nessa região, entrar vendido, mesmo ele não dando a coloração, mas você, com análise técnica, com o price action, você pode fazer entradas manuais apenas com o indicador. Não ficar dependendo única e exclusivamente da coloração. Então, eu entrei aqui. Onde eu sairia? Em uma virada de box. Então, se você vir aqui, ó, ele foi fazer uma virada de box aqui embaixo. E ele já deu essa virada de box com gatilho. Ou seja, você poderia ter pego aqui em cima, aguardado ele virar e aqui você inverteria a mão e dava para pegar aqui subindo. Certo? Nessa região, deu gatilho? Não deu gatilho. Mas ele está em zona de interesse, que é justamente na parte superior do meu box. Porque se você prestar atenção, eu vou até apagar aqui, veja esse movimento que ele está fazendo. Ele veio, bateu na zona de interesse, fez um topo duplo, rompeu aqui e está voltando. Ou seja, aqui eu posso estar configurando um movimento de baixa. Então, eu posso, nessa virada de box, pensar novamente em entrada? Pode. Aí fica a seu critério. Deu gatilho? Não. Né? Não é tão seguro. Mas, eu gosto, eu sei desse movimento e eu quero entrar aqui. Pode fazer sua entrada tranquilamente. Agora, veio entrar aqui, ó. Então, nesse momento, é importante que eu botei aqui, ó, de 300 a 1.000 pontos. Por que 300 a 1.000 pontos? Porque eu poderia ter com 300 pontos saído, porque eu vi voltando, ou eu posso segurar. Ó. Veja aqui, ele fez um fundo aqui, fez um fundo aqui, fez um fundo mais alto, certo? E ele vem nesse movimento. Então, eu posso estar mantendo enquanto ele estiver aqui. Não, chegou aqui, ó, ele fez um novo fundo. Veja que esse fundo é mais alto do que esse. Ó. Ou seja, eu poderia estar segurando o trade também. Depende de como você vai conduzindo. Tem pessoas que conduzem por box, tem pessoas que conduzem por fundo. Ó. Ou seja, onde ele faz inversão. Fez inversão, fez um fundo. Fez inversão, fez outro fundo. E aqui eu estou indo muito além do indicador porque ele nos proporciona tudo isso. Então ele facilita. Veja que nesse momento ele chegou uma zona de interesse e está na parte inferior da minha banda. Então aqui eu posso pensar em vendas. Ou melhor, desculpe, em compras. Certo? A falha de rompimento
do limite inferior da caixa de referência. Então aqui eu botei um exemplo em Candle, né, para vocês verem. Olha isso aqui, ó. A caixa de referência, que vocês já conhecem, a banda, tá aqui, ó, a banda superior, a banda inferior. E aqui você vai ver que ele fez isso, ó. Ele tentou romper, começou a mostrar falha, deixando o pavio, esse candle aqui muito conhecido, né? E começou a reverter. Então aqui eu posso sair com alvo próximo do centro da minha caixa. Então a partir daqui, nessa zona, eu posso esperar para estar saindo, né? Ou eu posso ir acompanhando, ó, fez um fundo, né? Ele não rompeu aqui esse fundo, ó. Opa, ele rompeu esse fundo, então eu poderia estar saindo aqui, né? Para quem quer alvos mais longos. Não, eu quero que eu só saia se ele romper esse primeiro fundo que foi o de referência. Então você pode estar segurando da forma como você queira. Nesse exemplo aqui ele deu em torno de 1.000 pontos, certo? Obviamente depende de como você faz a sua condução, como você conduz o seu trade, certo? E aqui o exemplo do alarme, né? Que você pode estar configurando, você pode configurar os seus alarmes em diferentes ativos simultaneamente, né? Pelo que eu falei para vocês no início, né? E o Profit vai avisar. Aqui foi um exemplo, eu botei no replay, certo? E aí, ó, quando ele deu um gatilho de compra, ele ficou aqui, ó, verdinho, né? O ativo, o IM23 e o período que eu setei, que foi 20 Renko. Né? Na aba de configurações, você vai colocar para ele editar alarme e vai adicionar aqui, ó, o ativo que você quer, o intervalo, né? Eu quero que ele me notifique quando ele feche o candle. Por quê? Ele começa a formar, começou a ficar verdinho e voltou, né? Mas aqui eu só quero que quando ele esteja realmente confirmado, quando ele fechar o candle e ficar verdinho positivamente. E aí você pode botar o som que você quiser, você pode botar áudio, né? E aí fica a seu critério. Muito bem. Então, agora a gente vai passar aqui para o Profit, né? Aqui a gente tem como você vai fazer. Eu vou ampliar aqui, né? A gente vai fazer o seguinte. Vou botar no mais atual. Ó, aqui a gente está no Win 23, 15 minutos. Eu vou botar o 20 Renko, né? Que é o que eu gosto mais de operar, mas se você gosta de operar em Candle, fica a seu critério, certo? Eu vou colocar aqui Candlestick para ele formar o paviozinho. Muito bem. Aí o que é que você vai fazer? Eu vou clicar com... Primeiro eu quero a regra de coloração, então eu clico aqui. Eu vou inserir regra de coloração. E você vai colocar aqui Indy Marco RL Sniper, versão 3.0. Então eu boto para inserir no gráfico. Ok. Então eu já tenho aqui, ó, o meu indicador, certo? Então ele fez entradas aqui para mim, ó, 2 box. Fez entrada aqui, ó, 3. Aqui, dependendo de como você se gerencie, aqui pode ter dado um gain muito bom, certo? Então a gente pode particionar ordens aqui, mas aí depois eu faço um vídeo só sobre isso, né? E assim sucessivamente. Mas aí eu já expliquei lá. Então o que é que eu vou mostrar só as propriedades. Então eu vou clicar em cima e aqui, ó, propriedades, indicador marco RL. Então, como você vai estar fazendo? Olhe bem. Aqui, essa questão de bandas, habilitar bandas e habilitar caixas é só quando você estiver usando ele como indicador. Como regra de coloração, aqui, ó, eu posso optar só por compras ou só por vendas. Se eu quero compra, eu vou botar assim. Eu não quero que ele mostre gatilho de venda. Então eu boto em venda e boto não. Então veja, nesse momento, que ele mostrou só verdinhos. Tá vendo? Ele não mostrou nenhum gatilho de compra. Se for o contrário, eu tenho que inverter. Então, compras eu vou botar não e vendas eu vou botar sim. Então, nesse momento, fica vermelhinho e não apareceu nenhuma compra, certo? E assim sucessivamente. Eu vou botar aqui os dois habilitados. Vendas habilitado.
Modo agressivo. Modo agressivo é onde ele faz mais entradas, que é o que está setado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou marcar, por exemplo, compra. Eu vou marcar todas as compras e vou marcar todas as vendas. Pronto. E prestem atenção que agora eu vou colocar ele. Então, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 compras e 6 vendas. Então, vamos lá. Agora eu vou botar no modo conservador. Então, modo agressivo eu tenho que botar não. Modo conservador, sim. Então, aqui a gente já vê o quê? Ele fez de compras 1, 2. De vendas 1, 2. Então, ele diminuiu para entradas mais assertivas. E lembrando sempre que ele faz zonas de compra, ele cria para você zonas de venda, e assim você vai se organizando em relação às suas entradas, para você pegar isso aqui, ó. Opa, desculpa. Então, para você pegar esses movimentos de ida e volta, certo? E assim sucessivamente. Muito bem, vamos lá para mais funções. Clico em cima do gráfico, propriedades de indicador marca, aqui eu estou falando da coloração. Já vimos aqui, ó, modo agressivo, modo conservador. Essa constante de bandas, você não precisa mexer, isso aqui é para usuários mais avançados, depois eu vou explicar como faz isso. Habilitar intervalo, 1, intervalo 2, intervalo 3. O que é isso? Eu quero que o indicador, deixa eu voltar ele aqui para o modo agressivo, que ele faz mais entradas. Pronto. Então, nesse modo agressivo, veja que, deixa eu colocar uma linha aqui, botar esta. Pronto. Essa linha, eu vou deixar ela mais espessa, ela está aqui, ó, às 10h32. Então, eu não quero operar antes de 10h30. Então, o que é que eu faço? Eu quero que ele mostre para mim só indicadores daqui para frente. Então, eu venho, propriedades, eu vou vir aqui, ó, habilitar intervalo 1, que ele está habilitado. Ele está funcionando esse 900 é 9 horas, 900. Hora fim, 1800, ou seja, 18 horas. Você vai botar sem dois pontos, sem vírgula, sem nada. Clicou aqui em hora de início, eu quero que ele inicie às 10h30. Certo? Então, vou botar OK. Então, nesse momento, perceba que ele não fez nada aqui, ó. Ele não mostrou nada para a gente, certo? Eu quero agora habilitar um intervalo. Eu quero aqui, ó. Eu quero que ele opere de 10h30 às 10h46. E depois disso, eu só quero operar depois de 11h45. Certo? Então, o que é que eu faço? Eu vou ter que criar janelas. Então, agora, eu vou criar essas janelas de operação. Certo? Então, eu vou ter essa janela de operação e eu vou ter essa janela de operação. Certo? Que é justamente para ele não operar nesses dois. Então, vamos lá. Aqui até 10h46 e o outro é depois de 11h45. Então, eu vou clicar aqui, propriedades. Eu habilitei o meu intervalo 1, né? Então, de 10h30 até às 10h45. Eu vou habilitar o meu intervalo 2 também. Eu quero que ele seja de 14... Eita, eu nem lembro a hora. Eu vou botar aqui 14 às 15. Pronto. Então, início 14 e 15. Então, deixa eu ver aqui que horário é essa. 11h45. Então, deixa eu botar aqui 11h45 no horário 2. Então, horário início às 11h45. E o horário fim eu vou deixar às 15. Então, nesse momento, ó, veja que ele já mostra para a gente. Então, aqui ele não mostrou nada.
e aqui ele não mostrou nada, porque ele fez essas janelas de operação. Por quê? Isso é importante se eu estou colocando os meus alarmes, mas eu quero que ele mostre para mim apenas nesses horários. Então, você vai conseguir fazer essa seleção de horários pela janela, certo? Vamos ver se tem mais alguma coisa para apresentar para vocês. É isto. Muito bem. Então, aqui é a questão da coloração, né? Então, além da coloração, eu vou colocar aqui. Eu vou tirar aqui a... Deixa eu ajustar a coloração para que vocês vejam tudo junto. Então, intervalo 1, eu vou botar normal, de 9 horas. Posso tirar 0, 9 horas. Hora fim, botar às 18. O intervalo 2, eu vou desabilitar para que ele mostre todas as cores. Muito bem. Então, eu vou vir aqui, inserir indicador. E eu já tenho aqui, indicador marca RL Sniper. Então, quando eu insiro o indicador, ele vai mostrar para mim duas coisas. Deixa ele carregar. Pronto. Ele está mostrando para mim a caixa. Ó, veja que a caixa tem o limite superior, o centro da caixa e o limite inferior. Certo? E a banda. Então, nesse momento, perceba que o preço ele trabalhou sempre aqui dentro. Você pode procurar por operações aqui ou operações nas extremidades. Por exemplo, aqui deu compra, ou uma venda que deu aqui, a compra. Então, vai depender de como você está trabalhando, certo? E nesse momento, por exemplo, eu vou abrir aqui o indicador. Eu não quero trabalhar com a caixa. Vou botar assim, ó. Eu não quero trabalhar com a caixa. Eu quero trabalhar só com as bandas. Então, eu venho aqui, ó, habilitar caixa, eu boto não. Fico olhando aqui para esse lado, vou aplicar. Então, agora você tem só as bandas. E você pode fazer o setup que você quiser. Eu quero só a caixa agora. Então, eu boto habilitar caixa sim e bandas não. Então, vou aplicar. Nós temos aí a nossa caixa, certo? E nesse momento, se eu quiser aqui, eu quero preencher a minha caixa para eu ver melhor. Então, eu boto aqui aplicar. Eu vou estar preenchendo a minha caixa. Não, eu não quero aqui. Se você colocar, eu vou colocar bandas e vou tirar a caixa. E aplicar, ele vai mostrar para você isso. Isso é importante, né? Por exemplo, quando ele chega nos limites, ele está saindo dessa banda, eu posso esperar gatilhos de compra, né? E assim sucessivamente. Ó. Ele está saindo da banda, eu posso procurar por gatilhos de venda, né? E assim sucessivamente. Você pode estar mexendo nisso. E, para a gente finalizar, né? Se você vier aqui, lá nas constantes, você tem aqui, ó, constante banda, que é o que a gente está aqui, está 0,5. Se eu aumento essa constante, eu vou botar aqui 1 e vou aplicar. Então, você vai ter uma banda um pouco maior. Certo? E assim sucessivamente. E nesse momento, deixa eu cancelar, você pode estar colocando isso também em relação à caixa, certo? Então aqui a gente viu a regra de coloração, né? Que você pode estar colocando ela e ampliando os seus estudos. Tudo bem? Espero que vocês gostem, né? E um abraço para vocês. Até mais.